Programa todo especial, todo animado, um programa com as nossas crianças. Acontece hoje no santuário a Romaria do Terço das Crianças, às 2 horas da tarde, dentro da Basílica, este momento inicial de rezar com os nossos pequeninos, a Mãezinha do Céu. Por isso, sábado no santuário está acontecendo aqui no Espaço Alegre dos Devotos Mirins. A criança está animada? Tá? Fala, ê! Aí, perfeito. E é oportuno, neste dia em que estamos acolhendo carinhosamente as crianças no Santuário Nacional, falarmos de tudo aquilo que nós, adultos, igreja, sociedade, precisamos nos comprometer para o bem dos nossos pequeninos e para que todos cresçam e tenham um futuro digno e feliz. E para falar deste cuidado, da responsabilidade que toda a sociedade tem com as suas crianças, nós acolhemos aqui no sábado no santuário o Dr. Ronaldo José de Lira. Ele é procurador do Ministério Público do Trabalho. Dr. Ronaldo, bom dia, bem-vindo e desde já, obrigado por vir participar conosco. Produção, eu preciso de um microfone para o doutor. O microfone. Só um segundo, coisas técnicas acontecem. Senão o senhor tem que falar com gesto, né? As crianças vão entender, nós é que não vamos. Aí, chegou. Desculpa, doutor, faz parte. Não por isso. Bom dia, obrigado pelo convite. Alegria toda nossa. Doutor Ronaldo, o que se entende por trabalho infantil? É toda aquela exploração de trabalho das crianças que não completaram a idade mínima. A Constituição proíbe qualquer serviço para crianças abaixo dos 16 anos. Com 14 anos pode ser o jovem aprendiz, mas abaixo disso nenhuma atividade. E infelizmente no Brasil existe ainda uma realidade triste, né, de muitas crianças que em razão do trabalho, às vezes até mesmo param de ir à escola, né? O Ministério do Trabalho tem mais ou menos qual é o percentual de crianças que vivem essa realidade? Nós estamos trabalhando há muitos anos para reduzir o trabalho infantil. E esse trabalho envolve uma série de parceiros, né? Os conselhos tutelares, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, a Justiça. Nós temos tentado trabalhar com muito afinco em relação a isso. Infelizmente, agora no período de Covid, a gente percebeu um aumento de crianças nos faróis, nas feiras, em vários lugares. Mas nós estamos trabalhando para que os direitos das crianças sejam assegurados. E o trabalho infantil muitas vezes acontece diante de famílias carentes, né? Que por inocência ou desconhecimento ou pela realidade difícil, acaba já pedindo aos filhos ainda pequenos que ajudem a ganhar o pão dentro do lar. Então, ao mesmo tempo que se deve trabalhar para prevenir a questão do trabalho infantil, precisamos também de políticas públicas que deem a essas famílias aí uma assistência para que vivam com dignidade, né? Exatamente. O trabalho infantil, ele anda junto com a miséria. Então, muitas vezes, as crianças estão ou na mendicância no farol ou vendendo alguma coisa. Eu falo muito do farol porque é uma coisa que todo mundo vê. Mas nós temos trabalho infantil em vários segmentos da sociedade. Historicamente, a gente teve no meio rural. Agora, criança, ela tem um prejuízo muito grande quando ela trabalha. Porque no lugar de criança na escola, criança tem que brincar, como a gente tem visto as crianças lindas aqui se divertindo. Essas atividades lúdicas são fundamentais para o crescimento, não só físico, mas psíquico das crianças. Então a criança tem que ser cuidada, tem que ser protegida. Nós não podemos inverter o papel de exigir que uma criança traga o sustento para casa. E, evidentemente, nós reconhecemos a pobreza de algumas famílias e o que nós fazemos? Encaminhamos para assistência social. Essas famílias também podem e devem ser acolhidas pelo Estado, não é? Então, para isso existem os benefícios sociais. Mas a criança não pode trabalhar, a criança tem que brincar e estudar. E como hoje o Ministério do Trabalho, a própria questão do Conselho Tutelar, né, a assistência social dos municípios, como que eles conseguem chegar à constatação de determinadas famílias onde as crianças estão passando por essa realidade? Não é só a partir de alguém que faz uma denúncia, mas existe uma constatação numa visita também que se faz a famílias em situação mais difícil, né?
Então, a criança, pela Constituição Federal, é um ser que todos nós devemos proteger. A sociedade, o Estado, as famílias, ou seja, qualquer um de nós que vê uma criança numa situação de exploração ou de violência, seja lá onde a gente estiver, a gente tem que denunciar, tem que ou conversar com a pessoa que aquilo está errado, porque é um ser que merece proteção. Então, os conselhos tutelares, os fiscais do trabalho, o promotor de justiça, eles recebem denúncias. Então, nós apuramos isso em rede. Então, cada um dentro da sua competência, nós trabalhamos para efetivar os direitos da criança, para que elas sejam colocadas ou na aprendizagem profissional, quando ela já tem 14 anos, ou numa escola que oferece período integral, ou no contraturno escolar, ou projetos sociais oferecidos em todas as cidades do Brasil, como acontece inclusive aqui em Aparecida pelo Santuário. Talvez um caminho de solução ao trabalho infantil seria justamente a educação integral, em que a criança permanecesse durante todo o dia na escola, desde a parte da educação formal como na parte recreativa de atividade física, né? Seria o melhor dos mundos. A escola em período integral ou a escola, quando não em período integral, que ofereça um serviço de contraturno escolar, em que a criança possa aprender práticas esportivas, práticas lúdicas, reforço escolar, mas que o foco dela seja a vida dela, que ela viva para passar esse momento de crescimento com o maior número de informações ricas possíveis, para que quando adulto ela possa escolher uma boa profissão. Perfeito. E é bom entender que, embora a primeira responsabilidade está no governo, né, seja o governo federal, estadual e municipal, sim, mas toda a sociedade tem um compromisso em proteger os seus pequenos, dar a eles aí a condição de um mundo melhor, de poderem sonhar, né, e viverem a fase da vida que elas estão. Criança é para estudar, criança é para brincar, criança é para ser feliz. Além das iniciativas que existem já no âmbito de governo, existem muitas entidades também filantrópicas, igrejas, movimentos, ONGs, que criam esses espaços alternativos para que a criança, não estando na escola, esteja nesses lugares e ali viva o seu ser criança. São iniciativas muito positivas e acho que a sociedade tem que crescer mais nisso também. Com certeza, nós precisamos apoiar, nós precisamos ajudar essas entidades filantrópicas que estão aí recebendo as nossas crianças. E há muitos anos, né, nós temos aí convocado todas as entidades que em prol da defesa dos direitos das crianças, porque a gente tem um slogan que toda criança é nossa criança. Então nós devemos proteger a criança que está na rua andando sozinha, atravessando um farol, esteja numa situação de risco. Então nós precisamos cuidar das nossas crianças. Então esse é um lema que nós temos que levar para a nossa vida, né? E as crianças são o nosso futuro, então nós precisamos protegê-las. Perfeito. E quando se fala em trabalho infantil, a questão aqui não é criminalizar quem são os culpados, né? Mas é tentar achar caminhos de solução, porque a base realmente está na família. Uma família que vive desestruturada, uma família que passa pelas mais variadas necessidades, uma família que não teve acesso a uma boa cultura, isso quase se torna uma coisa, infelizmente, natural. Então, nos cabe cobrar dos responsáveis essa política pública de assistência à família. E diante do quadro de tantas crianças que ou evasaram da escola ou não têm mais aquele cuidado, aquele carinho, a sociedade como um todo assumi-las como responsabilidade com a vida, né? Perfeito. Eu acho que a linha de raciocínio que nós adotamos no Ministério Público é exatamente essa. O trabalho em rede com os parceiros, né, para que a gente possa, unidos, né, irmanados no bem comum, irmanados com esse propósito, que a gente possa garantir, como o Dr. Orlando falou hoje cedo aqui, os direitos das crianças. Elas têm muitos direitos, nós precisamos efetivá-los e nós não vamos conseguir fazer isso sozinho, nós vamos ter que conseguir isso em rede. Perfeito, olha, agradeço a sua presença, a sua partilha, a sua palavra e o trabalho que você desenvolve é uma esperança para nós, né? Conseguimos enxergar aí um caminho por onde podemos levar as crianças um futuro mais digno. E desde 2016, o Santuário Nacional, juntamente com o Ministério Público do Trabalho da 15ª Vara da região de Campinas, no dia 12 de outubro, dia da padroeira e dia das crianças, nós sempre fazemos em conjunto, né, uma carta pela erradicação do trabalho infantil. Nós, como cristãos, católicos, devotos da Mãezinha do Céu,
nos comprometemos também em proteger os nossos pequeninos. Dr. Ronaldo, muito obrigado. Deus abençoe o seu trabalho e um abraço lá para todos que fazem parte desta equipe tão importante. Que Nossa Senhora os abençoe sempre. Muito obrigado. Agradeço e dizer que é uma alegria muito grande para nós ter essa parceria com o Santuário Nacional. Muito obrigado. Amém. Grande abraço. Isso.